Política de AZ, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que Fernando Freire, segundo o ranking dos políticos, é o 48º congressista mais atuante no país. Raquel Lira muda a data do evento com os prefeitos do dia 22 para o dia 2 de dezembro. E tem mais, Mauro Cid vai prestar novo depoimento perante o STF sobre contradições em acordo de delação. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia, bom dia ao meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, lembra do Mauro Cid? O Mauro é o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro e ele vai prestar novo depoimento perante o STF, Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira às 14h. Olha só, o caso é que a Polícia Federal ela revelou um suposto plano que foi orquestrado por um grupo de militares para matar o então presidente eleito Lula, o vice, o Geraldo Alckmin, e também o próprio Alexandre de Moraes, que é ministro do STF. E isso tudo foi feito numa operação chamada Contragolpe. Nessa operação, a polícia mirou os chamados Kids Pretos. Esse grupo é formado por militares das Forças Especiais e eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa que seria responsável por planejar e operacionalizar um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022. Mas e o Cid? Onde ele se encaixa nisso tudo? Bem, o Cid, segundo a polícia, é um dos pivôs dessa investigação, porque no relatório que a Polícia Federal enviou para o Supremo, ela diz que o Cid, foi através do celular do Cid, do Mauro Cid, que a polícia descobriu que o Alexandre de Moraes estava sendo monitorado, acompanhado. E é interessante porque, a partir disso, nós temos uma situação bem interessante para a gente entender. O Cid fez um acordo de delação premiada. E o que é isso? Olha, a delação premiada é um acordo judicial que permite com que tanto o preso ou investigado consiga entregar informações, e desde que sejam informações relevantes ao processo, enfim, à justiça, e que com essas informações, se a polícia conseguir chegar a um mandante de um crime, ou, por exemplo, ao chefe de uma suposta quadrilha, enfim, chegar a pessoas maiores do que aquele preso, naquele esquema criminoso que está sendo investigado, se isso ocorrer, o preso vai receber benefícios. É por isso que o nome é delação premiada. Esses benefícios, por exemplo, podem ser até redução da pena ou outras coisas mais que a lei permita. E no caso, o Cid tem um acordo dessa natureza. Ele tem um acordo de delação premiada, mas depois dessa operação contra golpe, a situação do Cid ficou ruim. Por quê? Porque para o STF, para Alexandre de Moraes, há contradições entre os depoimentos do Cid ao longo desse tempo todo e as investigações realizadas pela Polícia Federal, porque para o STF, o Mauro Cid já tinha informações provavelmente sobre esse tema, segundo a polícia, e não repassou, omitiu, né, para a polícia. Portanto, se ele fez isso mesmo, ele pode ter revogado aí esse acordo de delação premiada. E se for revogado, é óbvio que será ruim para ele. O interessante é que o próprio STF, o próprio Alexandre de Moraes, ele emitiu essa convocação do Cid, e uma coisa curiosa é que o Cid já esteve ontem na Polícia Federal para ser ouvido, mas não tem nada a ver com esse caso. Ele já estava sendo ouvido por outras questões na terça ontem, mas amanhã, quinta-feira, ele vai voltar a ser ouvido aí sim, por ocasião dessa situação, desse suposto plano
para assassinar o Lula, o Alexandre de Moraes e também o Geraldo Alckmin. Mas aí vamos observar como que vão se dar esses elementos. Por enquanto a gente está no elemento jurídico, técnico, mas é claro que devem haver desdobramentos políticos de todo esse caso. Esse imbróglio não começou agora e nem vai terminar por aqui. Por isso que eu digo a conferir. Bem, saindo dessa situação de Brasília, vamos aqui para a província. A governadora Raquel Lira, ela adiou a reunião que ela faria sexta-feira, dia 22, com os prefeitos. Olha só, ela estava aí organizando um evento para encontrar-se com todos os prefeitos do estado para anunciar obras, investimentos, inclusive isso estava sendo muito, mas muito esperado pelos prefeitos, porque os prefeitos que foram reeleitos ou os que estão chegando agora, todos eles querem anúncio de obras, investimentos por parte do governo do estado e, enfim, estavam todos ansiosos. Mas o evento acabou adiado para o dia 2 de dezembro e tem uma explicação. É que tem muitos, mas muitos mesmo, muitos prefeitos indo a Brasília nesse momento que o Congresso está retomando seus trabalhos, mas antes do Congresso voltar para o recesso. Nesse intervalo, nessa janela, principalmente esse mês, até porque há um encontro nacional de prefeitos, provocado lá pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Então os prefeitos estão indo para Brasília, aquela famosa romaria de prefeitos, de certo modo, e esse movimento dos prefeitos esvaziaria, ou pelo menos dificultaria a lotação do evento de Raquel nessa sexta-feira. Por isso, o Palácio resolveu reagendar para o dia 2 de dezembro, e aí a conferir. Outro dado interessante e que a gente pode trazer também é sobre o senador Fernando Dueire. Fernando Dueire é um senador que era suplente e tornou-se titular porque ele foi eleito na chapa do senador Jarbas Vasconcelos. Só que Jarbas precisou renunciar ao mandato. E aí Fernando Dueire assumiu e agora ele já entrou num ranking importante. Ele entrou no ranking dos políticos. É um ranking criado desde 2011 e que ele fica levando em consideração a atuação dos parlamentares com algumas questões: combate à corrupção, privilégios, desperdício do dinheiro público, enfim. Também eles analisam as sessões, se aquele parlamentar, e aí não importa, pode ser deputado ou senador, eles analisam a frequência, se o deputado ou senador em questão não falta muito nas sessões, também se economiza nas verbas de gabinete, se não tem muitos processos judiciais daqueles assim, por corrupção, coisas assim, e de como participa nas votações e decisões mais importantes do Congresso. Tudo isso levado em consideração, todos esses critérios, eles anunciam aí um ranking. E no caso do Fernando Dueire, o que pareceu é que ele saiu-se na frente dos outros dois senadores, o Humberto Costa, do PT, e Tereza Leitão, também do PT. O Fernando Dueire ficou em que lugar? Ele ficou em 48º lugar como o 48º congressista mais atuante do país. E aí, olha só, não estou falando só dos senadores. Nesse caso, estamos falando também de deputados federais. Como são 513 deputados, mais 81 senadores, nós temos no Brasil 594 congressistas. E aí, segundo o ranking dos políticos, o Fernando Dueire termina e ficou na posição 48º. É uma posição importante, e entre os pernambucanos nós temos 28 congressistas, 25 deputados federais e 3 senadores. Ele ficou como o 8º melhor. Para uma figura que sempre foi de bastidores e agora assume o protagonismo político, é um resultado interessante. E vamos ver se ele vai tentar capitalizar isso politicamente, porque em termos de articulação, o Fernando Dueire tem feito muita, mas muita articulação no Estado, com muitos prefeitos, justamente para, provavelmente, tentar viabilizar seu nome para a disputa de 2026. Só que essa é uma disputa que está bem apertada, bem acirrada, tem muita gente querendo uma das vagas, lembrando que são duas.
e o Fernando está na máquina, digamos assim. Afinal de contas, uma das vagas que vai ser colocada em xeque na eleição é a dele e a outra de Humberto Costa. Vamos ver como vão se dar as articulações. Por enquanto, ele parece aí acumular bons pontos na articulação. Vamos ver como é que ele vai se organizar agora para tentar uma eleição, enfim, a conferir. Eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca na cidade. 998788099.7